É, meu tema é esse argumento evidencial da ocultação. Inicialmente eu havia pensado que eu tinha encontrado uma resposta para ele, não é por isso que ficou no programa uma resposta clássica ao argumento evidencial da ocultação. Porém, à medida que eu desenvolvi, não é, o pensamento, percebi que minha resposta não estava tão boa assim, e vamos ficar só na apresentação do problema, tá bom? É, o que seria esse argumento evidencial da ocultação? Seria uma tentativa de colocar o problema da ocultação num quadro, né, numa estrutura de raciocínio probabilístico. Não é? É isso que eu estou chamando de argumento evidencial da ocultação. De onde é que veio essa ideia? Cadê o Agnaldo? Não está aqui. Eu ia fazer uma brincadeira, mas deixa passar. Eu gostaria realmente de apresentar um resultado robusto acerca desse tema. Porém, como eu disse antes, à medida que eu comecei a trabalhar para a apresentação aqui nesse congresso, eu percebi que as coisas eram bem mais complicadas do que eu havia inicialmente pensado. Não é? Então, nesse sentido que eu vou fazer, oferecer um enquadramento probabilístico do problema da ocultação e vou propor algumas intuições que eu tenho a respeito desse tema. Não é? Essa que é a minha proposta. Bom, então, essas seriam as tarefas, não é? Que eu vou cumpri-las parcialmente, mas o ideal seria que eu pudesse chegar até o final. Bom, a primeira tarefa é apresentar o argumento do Schellenberg, que é a primeira formulação contemporânea desse problema da educação, é a mais importante ainda hoje. Em seguida, apresentar a resposta de um cara chamado Michael Rea, que ele chama de teísmo transcendente. Essa é a primeira tarefa. A segunda, desenvolver um argumento evidencial da ocultação com base no raciocínio probabilístico, não é? Vamos ver se funciona. E, finalmente, no terceiro ponto, mostrar que essa formulação probabilística ela ficaria imune à resposta do Michael Rea ao Schellenberg. Okay? Essa, portanto, que é a ideia dessa apresentação. Para acelerar o ritmo, né, eu vou ler o texto que eu preparei para acompanhar esses slides. Então, vamos lá. O primeiro ponto é a subdeterminação, a ideia de subdeterminação. Muita gente chama isso de ambiguidade religiosa. O Rick, por exemplo, não é? no livro dele sobre a interpretação das religiões, eu acho que é isso mesmo, ele chama isso que eu estou chamando de subdeterminação de ambiguidade religiosa. O mundo pode ser interpretado tanto a partir de uma perspectiva religiosa quanto de uma perspectiva naturalista. Essa subdeterminação de visões de mundo pelo modo como o mundo se apresenta a nós, ou seja, o fato de que diferentes visões de mundo podem se ajustar razoavelmente bem à mesma realidade, pode servir como ponto de partida para uma linha crítica ao teísmo. Os argumentos da ocultação divina, tanto o argumento que eu vou propor evidencial quanto o próprio argumento de Schellenberg, exploram essa subdeterminação, mostrando que ela depõe contra o teísmo, embora não deva comprometer perspectivas religiosas não teístas. Então, o argumento da ocultação, tanto Schellenberg quanto esse, evidencial, põe em xeque o teísmo, mas não crenças religiosas em geral. Bom, o próximo slide é o argumento do Schellenberg. Argumento bastante simples, não é? Quer dizer, esse é um resumo do argumento, tem um livro para apresentar esse argumento, mas o resumo seria essa coisa bastante simples. Não é? E é interessante de argumento simples, o Rick, o livro dele, que está inclusive aqui para venda sobre o mal, não é? Ele fala
bons problemas filosóficos eles são colocados por argumentos simples, bastante simples, que são muito difíceis de serem resolvidos. Né? Então, eu acredito que mesmo vale para o argumento do Schellenberg. Está bastante simples aí, né? Todo mundo percebe o que está acontecendo no argumento, mas é difícil responder. Bom, o Schellenberg apresenta um argumento, formalmente muito simples, que é centrado na condição de ausência da crença ateísta. Ele entende que nossa experiência de mundo não deveria subdeterminar essa crença se o teísmo é verdadeiro. O argumento é esse que está no slide. Se um Deus pessoal perfeitamente amoroso existe, então nenhuma pessoa capaz e disposta a um relacionamento com Deus estaria, em nenhum momento, em estado de descrença não resistente. Há pessoas nesse estado. E essa série aí, não é do próprio Schellenberg. Ele fala, ó, os nossos antepassados, a pré-história, não tinha crença ateísta, porém, não resistiram, né, a ter essa crença. As mentes inquiridoras abertas ao teísmo, como o próprio Schellenberg se coloca nesse ponto, e eu escrevi aqui a maioria dos meus alunos, na verdade, são pessoas, hoje em dia, que sequer cogitam de colocar essa questão sobre a existência de Deus, né? Sobre levar ou não uma vida religiosa. Né? Muita gente se encontra nesse ponto. Mas isso não significa que elas são resistentes a ter a crença deles. Bom, dado a primeira premissa e a segunda, a conclusão é que um Deus pessoal não existe. Né? Pelo menos, se a gente entende, né, que ser amoroso, né, é uma propriedade que Deus pode abrir mão dela sem deixar de existir. A ideia é que o amor perfeito implica conceitualmente a abertura relacional, o que não acontece quando uma das partes impede, por ação própria ou inação, que a outra reconheça sua existência. Visto que há muitas pessoas que estão abertas à relação com Deus, não possuem a crença ateísta, não há um ser perfeitamente amoroso. Visto que essa seria uma propriedade essencial de Deus, Deus não existe. A estratégia de resposta, vamos considerar que é a resposta do teísmo transcendente, nega a condicional, né, que é a primeira premissa. Vai tentar mostrar que deve ser possível Deus ser amoroso sem implicar a ausência de descrença não resistente. Né? As duas coisas são possíveis. Deus continuar sendo a pessoa amorosa, não é? E, ao mesmo tempo, haver crenças, descrenças não resistentes. Aqui eu coloquei descrença, a tradução que eu havia feito anteriormente é não crença não resistente. Não é? Porque descrença dá a impressão que a pessoa ouviu falar de Deus e diga, não quero saber disso. Não é? Mas eu acho que fica um português assim, não muito bonito, né? Não crença não resistente, aí ficou descrença. Bom, a resposta então do teísmo transcendente, como eu disse antes, não é? Essa resposta ela foi aventada, né, e desenvolvida de forma muito precisa pelo Michael Rea, e ele responde ao argumento de Schellenberg com base na concepção, que seria clássica, não é? Ele mesmo indica, não é, que a base da resposta dele é o teísmo clássico, Tomás de Aquino, por exemplo, desenvolvido por autores como Aquino. O ponto central de sua resposta é a tese da transcendência divina. Está aí a tese, né, segundo a qual a alteridade divina é tão radical que não podemos falar com propriedade acerca de sua natureza, a não ser de forma negativa, por metáfora, ou por meio de discurso analógico, que é a teoria do Aquino. Essa tese, isso que é fundamental. Né? Ela tem duas consequências. Né? Se eu admito a tese da transcendência, eu tenho que admitir essas consequências também. Em primeiro lugar, não haveria transparência dos atributos divinos. O que eu quero dizer com isso? Né? Não temos conceitos com aplicabilidade perfeitamente delimitada para falar da natureza de Deus. A ideia seria que não podemos definir tais atributos em termos de condições necessárias e suficientes, de tal modo que podemos dizer para todo indivíduo, X, se X cumpre essas condições, X tem tal atributo. Se não cumpre, não tem. Essa é a primeira consequência. Não é? Em segundo lugar, a transcendência implica humildade quanto às expectativas que se cria ao atribuir a Deus propriedades, uma propriedade de ser amoroso, central no argumento do
Schellenberg. Essa transferência de expectativas falha quando usamos expressões para falar de seres humanos e as aplicamos metaforicamente e analogicamente a Deus. Em vista dessas consequências, a transcendência divina permitirá colocar o argumento de Schellenberg em questão. A acusação seria de que as premissas do argumento são antropocêntricas, mas, de fato, aqui inicia uma série de slides, né, onde o Schellenberg fala acerca do amor divino, não é? E o modelo, aqui é o modelo do amor parental, sempre, né, ou seja, o amor humano elevado à infinita potência. E no teísmo clássico, as pessoas pensam um pouco diferente disso. Aqui, por exemplo, jogam um banho, dá um banho de água fria, né, nessa ideia do Schellenberg de uma coisa mais acolhedora relacionada com o amor parental e, consequentemente, com o amor divino na visão dele. Não é? Só para destacar esses pontos, o Michael Rea vai na mesma direção. Não é? Acho que a gente não precisa ler essas citações. Vamos seguir adiante. Me parece claro que essas observações do Aquino e do Rea reduzem as expectativas em relação ao amor divino. Né? Enquanto o Schellenberg pensava que o amor divino era algo como o amor parental, né? E pais são maus pais e eles se ausentam da relação com o filho, não é? Por isso eu tenho o problema da ocultação. Já na concepção do Aquino e do Rea, não é? Essa expectativa ela não procede. Essa que é, portanto, a ideia. Bom, a princípio o problema está resolvido, né? Parece que foi anulado, né? Então a ideia, Deus pode ser amoroso, visto que minhas expectativas elas foram reduzidas, né? Eu não posso esperar que ele vá fazer alguma coisa para impedir as crenças não resistentes. Essa é a proposição do Rea e, por extensão, até onde eu vejo, Tomás de Aquino também. Bom, agora as coisas ficam mais estranhas. Aqui está. Bom, então, a ideia é isso, né? Parece que resolveu. Aí vamos tentar reformular o argumento de tal modo até onde eu vejo, tornar o argumento um pouco mais forte, né? Que é colocar o problema da ocultação nesse enquadramento probabilístico. Né? Qualquer ferramenta formal que a gente pode utilizar para fazer isso é essa lei da likelihood, lei da verossimilhança, não sei bem como traduzir isso. Seguindo, né? O teísmo transcendente parece uma resposta satisfatória para o argumento colocado por Schellenberg. No entanto, podemos introduzir um argumento da ocultação usando uma ferramenta de raciocínio probabilístico, de tal modo que possamos ver as limitações dessa resposta, mesmo sem negar que ela seja satisfatória para o argumento de Schellenberg. Então, o Schellenberg está funcionando, mas talvez não vai funcionar tão bem aqui para o argumento evidencial. E a gente tem que ver por quê. A ferramenta formal que utilizaremos no argumento é a lei da verossimilhança. Essa lei estabelece, em primeiro lugar, são duas partes. Na primeira parte, ela estabelece que uma evidência favorece uma hipótese em relação à outra, quando for mais provável sobre a primeira do que sobre a segunda. Não é? Então, é importante aqui destacar esse aspecto contrastivo, né, da discussão. A gente vai dizer que uma determinada evidência ela favorece uma hipótese em relação a uma hipótese concorrente. Em segundo lugar, isso não é tão importante no momento, mas eu vou ler o que está aqui. Essa lei estipula que a força desse favorecimento é medida pela razão de verossimilhança, isto é, pela razão entre as probabilidades condicionais da evidência sobre cada hipótese. Vale notar que também podemos inverter essa perspectiva e falar em desfavorecimento de uma hipótese em relação à outra.
Essa ferramenta nos permitirá construir um argumento contrastivo entre duas visões de mundo bastante abrangentes, avaliando o quanto elas tornam certos fatos mais ou menos esperados. E, pois bem, a primeira tarefa foi realizada, né? E agora a gente começa a segunda, né? Que é construir o argumento evidencial. Fica muito especulativo a partir de agora, né? Eu não tenho segurança nenhuma em relação a essas coisas que eu vou falar. Bom, o nosso argumento contrastivo. Ah, sério? Tá. Bom, ganhamos mais 10 minutos, aí vou, vou tentar avançar. O Porsche está rindo, porque toda vez que eu vou apresentar trabalho, segundo ele, eu faço milhares de slides e apresento 10%. Né? Vamos ver se eu consigo chegar a 50% hoje. O nosso argumento contrastivo envolve o teísmo, a, a proposição, né? A afirmação que Deus existe, tem todas as características que a gente gosta. A visão concorrente, né? Que eu chamo de naturalismo, e as expectativas a respeito da ocorrência dos fatos, da ocultação, são fatos aí, né? Que são vários, quando T e N, né? Quando o teísmo e o naturalismo são pressupostos. A intenção é mostrar a ocorrência dos fatos da ocultação favorece o naturalismo em relação ao teísmo. Essa é a inequação que está ali. Né? A probabilidade dos fatos da ocultação dado o naturalismo vai ser maior do que a probabilidade dos fatos da ocultação dado o teísmo. Essa que é a ideia. Posteriormente, poderemos aplicar os resultados obtidos para estipular se o grau de favorecimento do naturalismo tem que ser significativamente alto usando a segunda parte da lei da verossimilhança, que a gente não precisa trabalhar com isso hoje. E aí, esses são os fatos da ocultação. Todos eles relacionados com a ideia de subdeterminação inicial. O1. As crenças religiosas são mal adequadas à realidade. O2. A existência da descrença não resistente, portanto, o argumento de Schellenberg nesse argumento. E O3, finalmente, a distribuição irregular da crença teísta no mundo. Não é? Essa sugestão ela vem de um artigo escrito no ano 2000, um cara chamado Meitzer, que ele faz essa proposição, que talvez essa ideia, né, da distribuição irregular da crença teísta no mundo possa alavancar também o argumento da ocultação, está incorporado aqui. A nossa experiência do mundo não deveria subdeterminar a crença teísta se Deus existe. Podemos ver o porquê disso quando contrastamos as expectativas geradas pelo teísmo e pela hipótese concorrente do naturalismo para os fatos da ocultação. Então, a ideia foi pensar, imaginar que tipo de explicação uma perspectiva naturalista poderia oferecer para esses fatos da ocultação. Não é? E particularmente aqui, né, entraram, né, considerações das ciências cognitivas da religião. Né, que vai tentar oferecer explicações sobre fatos religiosos, né, sem apelar para a existência de Deus, né, sem necessariamente apelar para a existência de Deus. Então, o primeiro ponto, né, O1, que são as crenças mal adequadas, favorece N em relação a T, né, que é o TI. As crenças religiosas são amplamente difundidas, mas muitas vezes assumem formas que não se adequam à realidade. Elas podem incluir divindades ou atributos divinos incoerentes, né, é o caso da concepção assim, pronto, né, de Deus como sendo onisciente, isso pode gerar alguma incoerência. Doutrinas moralmente problemáticas, doutrinas que envolvem sacrifícios de crianças, por exemplo, ou previsões empíricas fracassadas.
como, por exemplo, o acerto da idade da Terra, né, a partir de uma visão religiosa. No naturalismo, essa mal adaptação ela seria esperada. Crenças religiosas podem ser explicadas como subprodutos de mecanismos cognitivos adaptativos, como a detecção imperativa de agentes ou viés para atribuir intenções, que maximizam a sobrevivência, mas não garantem precisão epistêmica. No teísmo, por outro lado, especialmente se assumirmos que Deus quer que os seres humanos tenham crenças verdadeiras sobre ele, seria mais esperado que os mecanismos cognitivos levassem a crenças verdadeiras sempre. Está meio exagerado isso. Mas a presença sistemática de crenças religiosas mal adequadas seria, portanto, surpreendente dado o teísmo. Não é? Aí, chegou o cara da probabilidade. É. Então, vamos para frente. Então, o resultado aqui foi que a probabilidade de ocorrerem crenças religiosas mal adaptadas ela seria maior, dada a explicação, não é, a visão naturalista, do que dada a visão teísta. E agora, os outros dois fatos da ocultação, né, O2 e O3. Vamos considerar aqui o slide só um dos casos, que eu citei três. Né? Os nossos antepassados, pessoas que buscam Deus e não encontram, e pessoas que vivem numa era tão secularizada que jamais se colocam a questão sobre a religião e sobre Deus. Vamos considerar o primeiro caso. A crença teísta, de acordo com explicações naturalistas, né, ela emerge tardiamente na história humana como o aumento da complexidade social e a necessidade de controle e punição de violações de normas sociais de uma grande população. Tese conhecida como Big Gods for Big Groups. Esse surgimento tardio da crença teísta encaixa mal com a concepção de um Deus amoroso, pois parece não haver razão para a exclusão de nossos antepassados da relação com a divindade. E, finalmente, o O3, né, que é a distribuição irregular. Tendo por distribuição irregular, no Brasil, existe um grande número de teístas. Na Polônia, maior ainda, né? Quase 95% da população é teísta, né, cristã. Mas na Tailândia, 5% apenas. Então, é isso que eu estou chamando de distribuição irregular. A crença teísta é distribuída irregularmente. Esse fato é esperado dados viés da cognição humana, como viés de conformidade, que gera aglomeração na adoção de conceitos que seriam contra-intuitivos. Né? O exemplo que o pessoal dá é de time de futebol. Né? A crença de que o Fortaleza é o maior time do mundo. Né? Essa crença é aglomerada, ela só vai existir em Fortaleza. Em outro lugar do planeta, o pessoal vai ter um grande número de pessoas acreditando nisso. É aglomerada, né? Contra-intuitiva, aglomerada. Mesmo seria em relação à crença sobrenatural, a crença teísta em particular. Né? Ela aglomera. Por isso que a gente tem essa distribuição irregular. Mas essa distribuição irregular ela seria de esperar sobre o teísmo somente se houvesse uma diferença espiritual ou moral entre diferentes grupos de pessoas, por exemplo, entre os poloneses e tailandeses. Pois, do contrário, parece que Deus permite obstáculos desiguais à relação amorosa, que levanta dúvidas sobre tal amor. Então, é esse, né, o esboço do argumento evidencial. Em todos os casos, né, que a gente observou, a probabilidade de O, os fatos da ocultação dados, a perspectiva naturalista, a explicação naturalista é maior do que a probabilidade de O dada a perspectiva teísta. Bom, só para colocar o problema, não vou entrar em detalhes. Ok. Obviamente, o teísta transcendente pode tentar responder isso. E a tentativa de resposta é mostrar que essas probabilidades todas são indeterminadas, porque a gente não sabe exatamente qual é a natureza divina.
expectativas muito precisas, como, por exemplo, a expectativa que ele inibiria a existência de descrenças não resistentes. A estratégia que o defensor do teísmo transcendente para responder ao argumento evidencial é a mesma: reconhecer que não há transparência em relação à natureza divina e diminuir expectativas. O resultado seria a indeterminação da probabilidade uh, dos fatos da ocultação, dado o teísmo transcendente, que é o TT. Consequentemente, a impossibilidade de atribuir valor de verdade à inequação, à probabilidade de O, dado o naturalismo, é maior do que a probabilidade de O, dado o TT, porque a gente não sabe qual seria exatamente a probabilidade desses fatos da ocultação, dado a concepção mais específica do teísmo, que é o teísmo transcendente. Bom, mesmo com o argumento plausível de que a transcendência divina torna indeterminada a probabilidade de O, dado TT, a gente pode aceitar isso, né? É razoável aceitar isso. Impeça, portanto, que possamos atribuir um valor de verdade à afirmação de que os fatos da ocultação favorecem a perspectiva naturalista. A apresentação do argumento da ocultação em uma base de raciocínio probabilístico aponta para dois problemas. Eu acredito que são problemas. O problema do quietismo, que eu chamo aqui de quietismo epistêmico. Se apelamos à transcendência para tornar determinadas expectativas incertas, particularmente a expectativa de O, dado o teísmo transcendente, corremos o risco de anular qualquer possibilidade de avaliação racional do teísmo, uma vez que todas as expectativas poderiam ser classificadas como sendo também incertas. E essa consequência seria contraintuitiva. O segundo problema, que é o problema mais robusto, inclusive na tradição de discussão de argumentos ateístas, não é? Porque é uma transposição, na verdade, de um problema que ocorre na discussão sobre o problema do mal para o problema da ocultação. O problema da redistribuição das probabilidades. A ideia é que o teísmo transcendente é uma versão mais restrita da doutrina do teísmo, que perderia, com essa restrição, parte de sua probabilidade prévia. Não é? É como se tivesse uma probabilidade X para o teísmo, mas quando eu restringo a doutrina, eu teria que atribuir uma probabilidade menor. Tá? Para seguir. Quietismo. Bom, eu chamo de quietismo a suspensão, a neutralização da busca por justificação racional da crença teísta. Ao recorrer à transcendência para neutralizar a força evidencial da ocultação, cobrando a umidade em relação às expectativas associadas aos atributos divinos, o teísmo corre o risco de se tornar epistemicamente impermeável, insensível à atualização diante de novas evidências. O raciocínio é o seguinte: se, dado o teísmo transcendente, a expectativa de ocultação for indeterminada, então graus sucessivos de ocultação, ON mais 1, ON mais 2, assim sucessivamente, também deveriam parecer indeterminados. Isso torna o teísmo incapaz de distinguir, não é, no extremo, não é, entre mundos em que Deus se manifesta claramente e mundos onde há apenas abandono, sofrimento e silêncio absoluto. Uma hipótese que permanece igualmente plausível em ambos os casos falha como explicação e como visão de mundo. Bom, o outro problema que é a diminuição das probabilidades. Aqui tem a descrição do exemplo, não é? Tem vários pontos técnicos específicos nessa descrição, mas a gente não precisa entrar neles para entender o que vai acontecer com essa ideia de diminuição da probabilidade inicial do teísmo quando eu passo a restrição para a ideia do teísmo transcendente. Vamos tomar esse diagrama aqui. Esse diagrama aparece um artigo excelente de uma filósofa, que é a Lara Bushard, e ela faz um diagrama parecido com esse, que ilustra bem o problema. O problema é a nossa pergunta, resolver a nossa pergunta: onde é que estaria o Renato? Não é? Renato, professor da UF. E a gente faz a partição, né, das probabilidades em dois grandes grupos. Ou o Renato foi ao shopping, ou o Renato está em casa. Então, 0,5 para cada lado. Okay? Bom,
Se ele foi ao shopping, ele foi na loja A ou na loja B. Se ele está em casa, ele está dormindo, probabilidade 0,4, ou assistindo TV, que é a probabilidade 0,1. Então, no primeiro cenário, a gente imagina que a gente foi ao shopping, procurou o Renato na loja A e não encontrou. E o que a gente faz? Considerando o gráfico, né, a gente elimina aquela parte ali de A e redistribui a probabilidade 0,2 para as outras partes restantes. Então a gente diminui. A gente distribui 0,2 para o caso em que ele foi ao shopping e está em B, ou para o caso dele estar em casa, está dormindo, e ele está em casa assistindo TV. Nesse sentido, no final das contas, a gente vai diminuir a probabilidade geral de que ele foi ao shopping, que era 0,5, cai para 0,37. Então diminuiu a probabilidade. E a ideia, então, é que isso pode acontecer em relação ao teísmo. Não é? Eu imagino a partição, de um lado teísmo, do outro lado naturalismo. Quando eu desconfio, né, dos fatos da ocultação, eu elimino uma parte do teísmo que seria compatível, melhor dizendo, incompatível com os fatos da ocultação, que seria o ALI, e redistribuo para as outras hipóteses. Né? E ao fazer essa redistribuição, a hipótese geral do teísmo perde em probabilidade. Né? Esse seria o primeiro cenário. O segundo cenário é um pouco diferente. É o cenário no qual eu simplesmente não tenho informação dos fatos da ocultação e redistribuo as probabilidades. Mas sim que eu suponho que o teísmo é verdadeiro e me pergunto qual seria a melhor doutrina teísta. Né? E faço a minha investigação e chego ao teísmo transcendente. Né? Mesmo que depois eu descubra os fatos da ocultação, né? A minha distribuição de probabilidades ela não vai mandar a probabilidade de um teísmo ingênuo, né? Seria o caso ali, para o lado do naturalismo. Vai permanecer tudo do lado do teísmo. Né? É até aqui que a Bushra vai no comentário dela sobre o problema do mal, uma discussão muito técnica envolvendo o problema do mal. Mas eu sugiro que esse lance, né, seria possível de ser feito se eu estou dentro de uma investigação teológica, por exemplo, né, aceita evidentemente a verdade do teísmo e me pergunto qual que é a melhor versão do teísmo. Então, nesse caso, não é, se eu chego ao teísmo transcendente, eu não preciso redistribuir as probabilidades. Mas se eu estou num contexto, eu estou chamando aqui de desacordo entre pares epistêmicos, não é? Onde eu estou discutindo com um ateísta, por exemplo, e ele me apresenta os fatos do mal, não me parece correto introduzir a ideia do teísmo transcendente, não é? Sem ser forçado a redistribuir essas probabilidades também para o lado do naturalista. Não sei se ficou claro esse finalzinho, mas a ideia seria essa. Então, qual que é a conclusão? O que é que dá para fazer? Né? O que eu pretendo desenvolver? Né? Tem algumas opções. A primeira delas é aceitar o argumento evidencial e tentar contrabalançar o jogo, gerando, né, argumentos a favor da existência de Deus. É o caso de Swinburne, por exemplo. Né? Ele próprio admite, né, que a ocultação abaixa a probabilidade do teísmo, mas constrói os argumentos dele a favor da existência de Deus e acha, né, que o problema está resolvido. Mas essa é uma boa saída. A segunda saída, aceitar o argumento e dizer que realmente pode ser o caso que a probabilidade, do ponto de vista racional, a probabilidade de teísmo não é lá essas coisas, mas eu mesmo assim continuo a acreditar, que é a opção fideísta. Ou tentar responder ao argumento da ocultação, não é? Sem se comprometer com o fideísmo ou com a teologia natural do Swinburne. Okay? Então, é isso.
bibliografia, bacana, né? E o meu muito obrigado pela paciência.